Mas, Flávio, quero ouvi-lo. Flávio Prado, queremos ouvi-lo. O resultado não condiz com o que foi o jogo. O São Paulo poderia ter vencido por bem mais. Correu risco no final, é verdade, o que disse o Zé Manuel. É normal, o estreia de Libertadores, acontece muito isso, né? Nos últimos minutos, a gente nota os times, os próprios jogadores segurando um pouquinho o jogo. E o São Paulo, realmente, no final, correu algum risco. O gol anulado da Ponte Preta é um gol que só se anula contra pequeno. Se é do lado do São Paulo, não anula nunca aquele gol. Pô, você acha que o Bandeirinha viu o cara que tava querendo chegar? Pelo amor de Deus, é um pouco demais pra mim, né? A verdade é a seguinte, foi um gol mal anulado da Ponte Preta e um gol do Pato que foi irregular. Mas se você olhar o que aconteceu no jogo, a vitória do São Paulo foi mais que merecida, deveria ter sido até por mais. O time tá finalizando melhor, tá finalizando mais no gol, tá criando mais oportunidades, é claramente um time em evolução e que no final correu algum risco, mas nada de absurdo. Poderia ter sido um pouquinho melhor o placar. O placar mais claro seria com a vantagem de pelo menos 2 gols do São Paulo, em que pese os erros que estão no estatuto da Federação Paulista de Futebol, né? Aquele time de preto e branco de Campinas tem uma faixa, tem que sempre ser ferrado quando joga contra a grande. Normal, tá no estatuto da Federação desde que ela foi fundada. O choro é livre, como você sabe. É livre. E a constatação também. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? É o Ricardo Medeiros, aqui de São Paulo. Diga, Ricardo. Queria perguntar aí pra vocês se vocês acharam que foi falha do Volpe no lance. Vamos perguntar pro Márcio Espímpolo, que fala agora pra você. E fala do jogo também. Diga, Márcio Espímpolo. Eu achei que foi um pouquinho de falha dele, um pouquinho de lambança também do Arboleda ali no lance. Mas... gente no lance, pra chegar o cara daquele jeito, né? Eu me achei, sim. Ali, Vanderlei, no lance das arbitragens, foi um pouquinho pra cada coisa, não foi nenhum crime ali. Porque o lance do Pato podia ter dado, o gol da Ponte Preta também atrapalha uma ação do Thiago Volpe, então não é nenhum crime também terem anulado o gol. Foi pênalti na mão do zagueiro, eu daria o pênalti, é um pênalti escandaloso, sim, que o zagueiro estava igual um Cristo Redentor na área. E pra mim eu fico preocupado, Flávio, não, correu um pouquinho de risco, sim. Pra mim o time piorou com a alteração que fez o Diniz. O São Paulo jogou muito bem hoje, principalmente no primeiro tempo, chegou toda hora, tal, não sei o quê, mas a alteração que ele fez no meio campo, colocando o Hernanes, o Igor Gomes mudando de função no segundo tempo, o São Paulo piorou. E a Ponte Preta tinha 10 homens contra 11 do São Paulo. Ali chamou o adversário com 1 a menos pra cima do seu campo e foi pressionado. Se é um time que tem um pouquinho mais de qualidade, o São Paulo sofreria um empate, Vanderlei. Num jogo de mata-mata de Libertadores, você perde uma vaga por causa de uma alteração assim. E é isso que eu falo, que eu critico no Fernando Diniz, que ele precisa de rodagem ainda. Porque você não pode ser técnico só do meio pra frente ou técnico de um tempo só. Você tem que ser técnico no jogo inteiro. Porque uma lambança como essa você entrega campeonato. Você ataca, você agride o adversário e você faz um excelente primeiro tempo, como todo torcedor quer ver, e paga 2 ingressos. Mas aí você faz uma lambança numa alteração como essa e você entrega de bandeja um jogo. Eu entendi. Com um homem a mais, hein? Eram 11 contra 10. Eu entendi. Mas o São Paulo tá jogando bem. Então, mas também joga mal no mesmo jogo. O São Paulo consegue fazer jogos distintos. Você tá dizendo que houve uma mudança que você achou foi a alteração que piorou o São Paulo. E piorou. Eu só queria lembrar você que os grandes gênios da história erram e acertam e apresentam inovações espetaculares. Quer dizer, ele deve estar procurando alguma coisa. Então, falta alguma coisa ainda. Ele é visto como um cara que cria, como cria, é um cara inventivo. Novo, né? Inventivo. Eu não estou apaixonado por ele ainda, Flávio. A alteração, de fato, não foi boa para o São Paulo. Não fez bem. Mas a gente pode apontar muito mais coisas positivas do que negativas no jogo de hoje. Bem. O Alexandre Pato parece que realmente está recuperado. Tá voltando. Voltou, tá dedicado, luta o jogo inteiro. Joga bem, de novo ele fez uma boa partida, de novo ele fez gol. O Igor Gomes dá outra dinâmica para a equipe do São Paulo Futebol Clube. O Daniel Alves nessa posição do homem que inicia todas as jogadas, carimba todas as bolas, ele comanda o meio campo do São Paulo, tá jogando muito o Daniel Alves. E o Tietê é outro jogador de uma regularidade impressionante, Vanderlei. Ou seja, a gente consegue ver muitas... E até o Pablo foi o melhor hoje em relação às partidas foi tudo anteriores. lindo, você falou de 11 jogadores, você falou 9.